1 a Timóteo capítulo 1, verso 3 a seguir. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Que preciosa mensagem de Paulo ao seu pastor ali na igreja de Éfeso na oportunidade. Queridos, aqui Paulo, ele traz um ensinamento muito precioso ao nosso coração, daquilo que Timóteo deveria ensinar à igreja de Éfeso. E nós vamos olhando as Escrituras e vamos entendendo algumas coisas. E aqui, olha só o que Paulo fala aqui a Timóteo, e depois você confere lá o que Jesus fala ao apóstolo João na revelação do Apocalipse a respeito da igreja de Éfeso. Uma igreja que foi uma das mais elogiadas das 7 igrejas constituídas ali na Ásia, que são relacionadas ali no Apocalipse. A única igreja que recebe um grande número de elogios de Cristo é a igreja que estava em Éfeso. Sinal que ela estava sendo muito bem pastoreada e ensinada, instruída. Mas Jesus faz a eles uma advertência no finalzinho, dizendo que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E então ele adverte a igreja dizendo: arrepende-te, pois, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Senão, virei brevemente a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Então, queridos, Paulo aqui, ele está falando algo muito precioso, e você percebe que a igreja de Éfeso chegou em um momento da existência dela em que ela começou a se desviar deste amor. E aqui entendemos aqui quando lemos esta passagem de Paulo a Timóteo, quando ele exorta Timóteo a que ele viesse a instruir os efésios sobre esta questão, principalmente do amor. Porque o judaísmo, naquele tempo, e ainda hoje ele é extremamente radical, aqueles que ainda vivem o judaísmo, no rito mosaico, eles são extremamente radicais e severos quanto à observância dos princípios, das leis estabelecidas por Moisés. Ainda que eles não consigam cumprir nem talvez 5% daquilo ali, mas eles são radicais naquilo que eles entendem que é a necessidade deles viverem para poderem agradar ao Senhor. E aqui Paulo faz um alerta a Timóteo, explicando a ele que o que acontecia naquele tempo, e nós trazemos para os nossos dias esta mensagem porque é o reflexo do mundo, da influência do mundo, da forma como o mundo tem se insinuado para dentro das igrejas e tem gerado morte e destruição, levando a conflitos, contendas, dissensões, heresias. As seitas têm se multiplicado, as falsas doutrinas têm ali sido vertidas em todo tempo, em todo lugar.
temos percebido que a essência daquilo que Jesus, Cristo, nosso Senhor, ele viveu e do seu ministério, que é o amor, está sendo deixado de lado, está sendo esquecido, está sendo colocado em segundo plano, terceiro e às vezes até sendo deixado completamente de lado. As preocupações hoje de grande parte da Igreja de Cristo já não está mais em viver Cristo, mas usar Cristo para o seu viver. Olha só, uma grande diferença. Eu viver Cristo e viver a sua essência, ou usar Jesus, Cristo, o seu nome, o nome de Deus, usar a sua palavra para poder, de alguma maneira, ou me dar bem, me beneficiar, ou manipular pessoas e até grandes multidões, como é o caso de alguns. Então, meus queridos, mas Cristo Jesus é a demonstração viva, prática e eficaz daquilo que a palavra de Deus afirma ser a essência de Deus, que é o amor. Cristo Jesus, em toda a sua obra, ele traz na prática, ele evidencia na prática aquilo que é a essência do coração de Deus, que é o amor. E aqui Paulo ele vai dizer a Timóteo que este amor, olha só, ele precisa vir de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Mas é exatamente isso, ou o contrário disso, melhor dizendo, que nós vemos hoje acontecer à nossa volta. Primeiro que nós temos dificuldade em encontrar um coração puro. Pois hoje estamos vendo as contaminações do mundo entrando no nosso meio, a falsidade, a hipocrisia, a mentira, o engano, a astúcia entrando, tomando os corações, principalmente de líderes que trazem de forma fraudulenta a mensagem para que possam enriquecer e dominar pessoas, dominar as massas. Então, meus irmãos, aqui Paulo diz que o mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé não fingida. Porque hoje, infelizmente, queridos, muitos fingem ter fé, fingem ter amor, fingem ter ali apego ao Senhor e à sua palavra e à sua obra, mas são de fato, na realidade, mercenários, lobos devoradores que estraçalham o rebanho, que tosquiam o rebanho, que deixam as suas ovelhas magras e deixam o rebanho faminto e muitas vezes raquítico e que chega a morrer de desnutrição, porque não nutrem estas pessoas, este rebanho, com aquilo que é a essência, aquilo que é como a seiva de uma planta. Quando você arranca uma planta da terra, ela começa a secar, porque ela já não tem mais de onde tirar os nutrientes para produzir a seiva que alimenta e que não só sustenta, mas dá o crescimento a ela e o fortalecimento e o vigor para que ela se sustente na terra, podendo resistir aos temporais, às grandes catástrofes que nós passamos. Então o amor, queridos, é esta seiva, este alicerce que nos sustenta. Enquanto tiver amor dentro de uma congregação, dentro de um trabalho na obra de Deus, enquanto o amor for a evidência maior desse trabalho, enquanto o amor for a argamassa
que liga as juntas, que vai unindo as partes, nós vamos tendo viva a nossa esperança de que o mundo ainda pode ser transformado num lugar, esta terra pode ser transformada num lugar habitável, de paz, de alegria, de segurança e de muita graça de Deus. Então, meus queridos, o amor que vem de um coração puro. O salmista faz uma pergunta e depois ele responde: quem entrará no santuário do Senhor? Quem entrará no tabernáculo de Deus? Quem entrará diante do seu trono? Aquele que tem um coração puro, que não se entrega à vaidade. Olha só. Lá atrás, o salmista compreendia que só podemos, de fato, viver este amor se tivermos um coração puro. Por isso que o Apocalipse também, no capítulo 22, lá vai dizer no verso 11, que aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aleluia. Ou seja, um coração puro, ele é sincero. Coração puro, ele é humilde. E aonde está hoje? Vamos convir, queridos, vamos convir. Aonde está a humildade de grande parte do nosso povo hoje? Estamos falando aqui do povo crente ou cristão. Aonde está a humildade? E se não houver humildade, não há pureza neste coração. Porque se não houver humildade, há vaidade, há ganância, a possibilidade dessa pessoa estar vivendo o que diz viver, mas com interesses espúrios. Ela fala uma coisa, mas seu interesse é outro. Assim como era o tempo dos fariseus, dos escribas, fariseus, doutores da lei, e que aqui Paulo está alertando Timóteo de que estes ali, que eram os doutores da lei, estavam atrapalhando. Aliás, os grandes perseguidores da igreja de Cristo não foram os romanos. Os grandes perseguidores da igreja de Cristo, no início, a perseguição foram os doutores da lei, os religiosos, os fariseus, os sacerdotes. Aqueles que tinham o conhecimento das escrituras, das profecias, das revelações, que apontavam Cristo, que mostravam Cristo, que mostravam Jesus. Mas o problema é que o ministério de amor de Jesus expunha. Ele deixava muito bem claro a todos quantos quisessem ver que a vida que aquele povo levava era muito diferente daquilo que eles pregavam. O seu viver era muito diferente daquilo que eles falavam. Por isso que Jesus diz para o povo, não olhai para eles, não tomai o seu exemplo, porque eles não vivem o que pregam. Eles não vivem aquilo que eles pregam e do que eles ensinam. Então, meus queridos, o coração puro, este amor que vem de um coração puro, é um amor sincero, é o amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê. É um amor que não se vangloria, que não se ensoberbece. É um amor que não se ufana, não se alegra com a desgraça dos outros. E vamos ser sinceros, queridos, como tem pessoas que se alegram com a desgraça do outro. Como tem pessoas que invejam o sucesso do irmão. Até na questão ministerial. Não sei o que viram naquele irmão que levaram ele a evangelista, a consagrar a pastor. Eu que tinha que estar lá.
como que pode dar oportunidade? E queridos, eu lembro que no começo da minha fé, quantas vezes eu estava no culto e aí vinha aquela mensagem diabólica na minha mente, dizendo, mas se fosse eu que pregar, eu pregava diferente, bem melhor. Que mensagem diabólica que vem à nossa mente. Isso significa que ainda não havia pureza no coração, não havia humildade suficiente no coração para reconhecer que eu não sou nada, que eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada a dar, a oferecer a ninguém. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou é Cristo, é o seu amor. Se eu amo, não é eu que amo, não é a minha capacidade humana de amar, mas é Cristo que me amou primeiro, mesmo eu sendo pecador, errado, contumaz, mas Ele me amou e este amor hoje habita em mim. Aleluia! E Jesus, queridos, conhece o nosso coração. Jesus às vezes estava sentado numa reunião e aí o pessoal lá começava a razoar no seu coração sobre alguns assuntos, criticando Jesus pela forma como ele estava ali trabalhando, ensinando e vivendo. E aí Jesus parava e olhava para eles: por que arrojais em vosso coração tal coisa? Jesus conhece o meu coração. Eu posso enganar multidões, como tem hoje líderes aí que arrastam multidões pelo mundo todo, atrás de si, não de Cristo. Enganando, mas enganando assim de uma forma vergonhosa. Trazendo glória para si mesmos. E não dando glória ao único que merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Deus. Então, queridos, Deus conhece o coração. E por isso que o Evangelho de Mateus, que é um texto que eu repito aqui seguidamente, capítulo 7, do verso 21 ao 23, é um texto que resume tudo isto. Porque no final de contas, também o salmo que falamos há pouco vai se cumprir. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem entrará? Aquele que tem as mãos limpas e tem um coração puro, que não se entrega à vaidade. Então, queridos, Deus conhece o coração. Por isso que Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas Jesus, em teu nome, nós expulsamos demônios. Como que tu não nos conheces se no teu nome expulsamos demônios? Como que tu não nos conheces se em teu nome nós curamos enfermos? Até paralítico andou, até morto foi ressuscitado. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque o coração desta pessoa nunca foi do Senhor. O coração dela nunca foi de Cristo, mas missionário. Como que então ela pôde curar, ela pôde até ressuscitar mortos? Sabe por quê? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons que Deus nos dá são sem arrependimento. Deus não tira o dom se alguém usa da obra e faz a obra fraudulosamente. Deus não tira o dom. Só que a nossa glória não está no dom. Jesus diz que eu expulsar o demônio faz parte, e eu não devo me alegrar por isso. Eu devo me alegrar porque o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! E isto só é possível quando nós tivermos um coração puro e uma consciência boa, tranquila, em paz com Deus. Aleluia! Uma consciência limpa significa também que eu não tenho intenções erradas, que eu não faço algo, falando algo, pensando em outra coisa,
porque eu aqui estou fazendo o programa de manhã, toda manhã, esperando que o povo todo me mande aí cada um R$1.000. Não, queridos, não é essa a intenção. A nossa intenção mesmo é que cada um que nos ouve, se é santo, seja mais santo. Aleluia! Se está limpo, seja mais limpo. E aquele que está sujo, venha, e é injusto, venha ser justo e venha ser limpo pelo poder da palavra de Deus pregada ao seu coração. Que esta alma que estava perdida, escrava do engano do inimigo, venha se tornar livre para adorar e servir o Senhor e também ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Então, meus queridos, e uma fé não fingida. A fé, como tem gente que finge ter uma fé, né? Mas é fingimento. Pode fingir para mim e eu, olhando assim, vou acreditar. Você, pastor, a igreja toda. Mas e Jesus que conhece o meu coração? Por que nós não entendemos de uma forma definitiva, de uma vez por todas, que eu não consigo ludibriar o Senhor? Que eu posso fazer tudo neste mundo que eu quiser fazer e posso enganar a terra toda, mas eu não consigo ludibriar o Senhor, porque Ele conhece o meu íntimo mais profundo. Ele conhece. A palavra de Deus, ela penetra lá entre as juntas e medula. Ou seja, aonde se origina a vida, é no sangue. O sangue é produzido ali na medula. É ali que a palavra de Deus entra, na origem da vida. Aleluia! Lá no espanhol, a tradução diz que a palavra que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir nas intenções do coração, e ela penetra até as juntas e tutano. Ela vai até no tutano. O tutano é onde o nosso organismo produz o sangue. Vai produzindo sangue continuamente. Aleluia! Por isso que você se machuca, sangra e o corpo produz sangue. Você vai doar sangue. Eu sou doador de sangue já há muitos anos. E a pouquinho pode doar de novo, porque não secou o corpo, né? A medula produziu novamente a quantidade de sangue que precisa para poder nutrir o organismo. Assim, queridos, é a palavra de Deus. Ela vai lá dentro da medula. Então não tem nada que nós podemos esconder. Se ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. A mesma palavra vai dizer que Deus esquadrinha a nossa mente. Ele sonda o coração, esquadrinha os pensamentos. Antes de eu pronunciar uma palavra, ela já está sendo conhecida pelo Senhor. Então, queridos, o que eu posso esconder do Senhor? O que eu posso esconder de Deus? Então, se eu ainda não estou vivendo esta essência, que eu possa me tornar alguém a vivê-la, buscando a misericórdia do Senhor, buscando arrependimento, como lemos nos Salmos 32, né? Enquanto eu não te confessava meus pecados, a minha vida se tornou em sequidão de estio. Não deixe que a sua vida se torne uma sequidão de estio, ou seja, sem graça, sem sentido, completamente perdido. Mas que o amor puro, sincero do seu coração venha a ser o amor que Cristo Jesus viveu por nós, vive por nós e tem para nos dar em abundância. Amém, meus queridos? Vamos guardando esta palavra no nosso coração. E eu sei que nós todos, eu sou falho. E Paulo aqui ele diz, quando ele fala aqui, eu sou pecador
e me considero o maior de todos. E é assim que eu tenho que me colocar na presença de Deus. Se há alguém que é pecador, eu sou o maior deles. E é isto que eu sou de fato. Infelizmente, tristemente, vergonhosamente necessário é confessar. Mas isso faz parte de alguém que tem um coração puro, ou seja, que reconhece, que não se orgulha, mas que se humilha na presença de Deus, sabendo que Deus conhece o meu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos guardando esta mensagem no nosso coração. Que a nossa mente seja renovada pela palavra e a nossa fé seja acrescentada, aumentada em Cristo, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ainda aqui. Nosso horário já foi, né? Já passou até. Mas nós temos pedido de oração e nós vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Paizinho querido e eterno Deus, eu sou grato a Ti, ó Deus, por esta palavra tão preciosa que o Senhor Deus trouxe ao nosso coração nesta manhã. Por esta mensagem poderosa que o Senhor ministrou à nossa alma nesta manhã, desta quarta-feira, deste dia 11 de setembro de 2024. Que esta mensagem venha, Deus, gerar vida dentro de nós. Que este amor, Pai, possa fluir em nós e nós venhamos ter em nós este coração puro, a nossa consciência limpa, aperfeiçoada pelo Senhor, e o Senhor acrescente fé ao nosso coração, de tal maneira que vivamos por ela cada dia da nossa vida e sejamos fortalecidos e possamos, confessando a Tua palavra, vencer as nossas lutas, nossas batalhas, nossas dificuldades, as provações que nós viermos a enfrentar sejam vencidas pelo poder do amor que Jesus Cristo tem em nossas vidas. Paizinho, que este amor seja de fato o amor de Cristo, o amor ágape, o amor que não exige troca, o amor que não tem prazer na tristeza, na dor de ninguém, mas um amor sincero, puro, que se saiba condoer com aqueles que choram, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Este é o amor puro, o amor que Deus vem do Senhor, e que o Senhor encha cada um de nós, dos nossos irmãos, amigos, dos que nos ouvem pela Rádio Web Chama Missionária, dos que estão conosco compartilhando esta live. Deus, aqueles que ainda ouvirão as mensagens e esta oração, que orarem conosco, Pai, venham sentir este amor, venham viver este amor puro, sincero e reto. Este amor, Pai querido, que vem lá do trono do nosso Deus, porque o Senhor é amor, e é um amor puro e perfeito, que cura, que sara, que limpa, que purifica a nossa alma, que perdoa, que é misericordioso. Aleluia, bendito seja o nome